Davi tinha a intenção de edificar a casa do Senhor. Muitas vezes, santos, você não vai ver o resultado do seu serviço. Davi, ele não viu a casa construída, não viu o templo construído, não viu. Mas ele preparou, mas ele fez tudo o que ele podia para que isso pudesse ser realizado. Ele não viu o templo edificado. Ele tinha intenção de construir algo para o Senhor. O Senhor falou: não, o seu filho vai fazer. O desejo do teu coração em ter uma casa para mim vai ser realizado no seu filho. Por isso a importância, santos, de nós prepararmos a segunda geração, a outra geração. Você precisa preparar um Salomão, para que esse Salomão possa edificar a casa de Deus. E Davi, ele fez tudo o que estava ao seu alcance para preparar a casa de Deus. E a característica do serviço de Davi era: ele entregava tudo. Ele dava o melhor. Ele não dava o que sobrava. Graças ao Senhor, santos, nós chegamos à mensagem de número 24, cujo título é A Nossa Identidade Ministerial. Queria convidar os irmãos para a gente ler a leitura proposta, que é 2 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Senhor Jesus. Obrigado, irmão. Amém. Senhor Jesus. Podemos? Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Senhor Jesus Cristo, nós fomos introduzidos numa nova aliança. E essa aliança, ela tem, a principal característica dela é que ela é por meio do Espírito. Senhor Jesus, só para contextualizar os irmãos, as mensagens anteriores, nós vimos que nós precisamos dar a nossa justa cooperação. Cada um de nós tem uma justa cooperação, cada um de nós tem uma parcela nessa grande obra que o Senhor está realizando. Cada um de nós tem uma parcela. E é necessário que nós entreguemos a nossa justa cooperação. Isso o Diego enfatizou, e eu achei muito rico, que o que nesse volume do Alimento Diário, o título dele é Tudo Faço por Causa do Evangelho.
Aí o Diego perguntou: o que você tudo faz? O que te move? O que faz com que você deixe o que é importante para você fazer aquilo? O Evangelho deve ser algo mais importante no nosso viver, ao ponto de você fazer por causa do Evangelho. Fazer tudo por causa do Evangelho inclui a sua pessoa, inclui a sua justa cooperação, inclui a sua entrega, inclui a sua consagração. Senhor Jesus, nós vimos também que nós temos uma dupla função. Na mensagem anterior, nós vimos que nós somos sacerdotes, nós somos também soldados. Essa dupla função é para nossa dupla comissão. A nossa dupla comissão nós precisamos, primeiramente, preparar o filho varão. E depois nós precisamos preparar o deserto. Para isso, o Senhor ele precisa do sacerdote. E para isso o Senhor precisa do soldado. Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23. Senhor Jesus. Amém? Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Como hoje você tem cooperado para o Evangelho? De forma prática. Você tem feito de tudo por causa do Evangelho? Nós vemos que o Evangelho é uma pessoa. Por um lado, o Evangelho tem que ser pregado para aqueles que não o conhecem. Por outro lado, o Evangelho tem que ser exposto para aqueles que já conhecem. Internamente, você tem pregado o Evangelho? Externamente, você tem pregado o Evangelho? O que você tem feito? Você tem feito de tudo por causa do Evangelho? Você tenciona ser cooperador com o Evangelho? Paulo, ele fazia de tudo por causa do Evangelho, com um fim, com o objetivo de se tornar cooperador com Ele. Lembrando que Evangelho é uma pessoa. Se tornar cooperador do Evangelho é se tornar cooperador de Cristo. Senhor Jesus. E como sacerdote, a nossa função é preparar o filho varão. Como é que você vai fazer isso? Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 14. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo,
para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Você é um dom para a igreja. Você é um dom para a igreja. E você, como um dom para a igreja, você foi colocado aqui com vistas. Qual é a finalidade de você receber esse dom dado por Deus? Qual é a finalidade? Aperfeiçoar os santos. Você é um homem em dom. Você é um dom para a igreja, para poder aperfeiçoar os santos. Aperfeiçoar esses santos para quê? Para que eles possam desempenhar o seu serviço. Senhor Jesus. Então, na sua função de sacerdote, você vai aperfeiçoar os demais irmãos, para que você possa ajudar ele a desempenhar o serviço dele, muitas vezes a descobrir o serviço dele. Ó Senhor Jesus. Mas como isso é feito? Versículo 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Para que o irmão do seu lado seja suprido, você precisa da sua justa cooperação. E olha aqui que é justa cooperação. Não é injusta. Seria injusto se você não tivesse nada para dar. Mas você recebeu alguma coisa, amado. Você é um dom para a igreja. E como dom para a igreja, você recebeu algo de Deus, que não é para você, não é para o seu próprio deleite, mas é para auxiliar os santos a exercerem a sua função, a exercerem o seu serviço, a desempenharem o seu serviço. Precisa da sua justa cooperação. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. A sua outra função como soldado é ser sal e ser luz. Mateus capítulo 5. Senhor Jesus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Senhor Jesus. Amém. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais serve, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
Você precisa ser sal para dar sabor. Você precisa dar sabor aonde você chegar. Você precisa influenciar aonde você chega. Você precisa ser luz nessas trevas. Porque perceba aqui, a única forma talvez de alguém ser iluminado seja através de você. Porque você é a luz do mundo. Você é aquele que mostra a luz que é de Deus. A luz de Deus precisa passar através de você e chegar nas pessoas, para que elas sejam iluminadas. Para que elas possam perceber que elas precisam de Cristo, que elas precisam de um Salvador. E elas recebam a salvação que Deus preparou para elas. Você é luz do mundo. Você é sal da terra. Perceba aqui que o sal, onde ele entra, ele modifica a esfera. Uma coisa são alimentos sem sal. Outra coisa é os alimentos quando você coloca sal. Ele influencia tudo que está ao redor dele. Tudo que toca o sal é transformado e tem o sabor do sal. Eu sou, você é, nós somos sal da terra. Senhor Jesus. Mas amados, nós precisamos ser equilibrados aqui. Muito sal estraga. Você perde a comida. Você salga demais, você perde a comida. Mas o sal na medida certa, ele vai dar sabor. Ele vai realçar o sabor daquele alimento. Que aqueles que tocarem em nós sejam transformados e realcem o sabor. Ó Senhor Jesus. Por que nós precisamos ser sal? Não, por que nós precisamos ser soldados e sacerdotes? Apocalipse 12, versículos de 1 a 6. Amém? Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés, e a coroa de 12 estrelas na cabeça, e achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem, durante 1260 dias. A gente precisa destacar alguns pontos aqui. O filho varão e o deserto. O filho varão, ele veio da mulher, e a mulher tipifica aqui a igreja. E o filho varão, ele é tipificado como a parte mais forte da igreja. E essa parte mais forte da igreja, ela é gerada por meio do cuidado dos sacerdotes.
É o sacerdote que vai produzir esse filho varão aqui. E esse filho varão, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser arrebatado até o trono de Deus. Qual é a função desse filho varão? É reger as nações. E outro ponto que nós precisamos destacar aqui é o deserto que Deus preparou para a mulher, para que ela fosse sustentada. Esse deserto aqui é função do soldado preparar. É um ambiente onde a mulher ela vai ser protegida da fúria do dragão. Então, por um lado, você está aqui para poder preparar o filho varão e ser filho varão. E por outro lado, você está aqui para preparar o deserto para aqueles que vão ficar. Senhor Jesus, como sacerdotes, você está ligado a Deus. Você está ligado também ao povo. E você também está ligado ao altar. Por meio do sangue de Cristo. Nós falamos isso semana passada, mas eu queria retornar. Levítico, capítulo 8. Senhor Jesus. Levítico capítulo 8, versículo 23. A partir do 22. Aqui é a forma de como o sacerdote ele era consagrado para o serviço ao Senhor. Levítico capítulo 8, versículos de 22 a 24. Amém? Então fez chegar outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou e tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito. E aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Novamente, o sangue na orelha é para que ele pudesse ouvir a Deus e ouvir o povo. O sangue no dedo direito é para que ele pudesse, o que ele fizesse seria em prol de Deus, em prol do povo. E o dedão, o polegar, o dedão do pé direito era para que quando ele andasse, o andar dele seria em prol de Deus, em prol do povo. E tudo isso estava ligado ao altar. Então todo o ser dele era consagrado ao povo e a Deus. Só que hoje Cristo colocou o seu sangue na sua orelha, no seu polegar direito da mão e no seu polegar direito do pé. Você é um sacerdote. Mas não foi o sangue de um carneiro, não foi o sangue de um cordeiro, foi o sangue de Cristo. Foi o sangue do próprio Filho de Deus derramado, que está aí na sua orelha, está aí no seu dedo. Falar igual o Cristiano semana passada, olha para o seu polegar direito. Tem sangue aí. Na ponta da sua orelha direita também tem sangue. Você está totalmente comprometido. Todo o seu ser está comprometido com o serviço sacerdotal. Senhor Jesus, todo o nosso viver, santos,
precisa estar em sintonia com essa comissão. Senhor Jesus. E como um sacerdote, você tem um ministério. E o que é o ministério? É a operacionalização do plano de Deus. Deus, ele tem um plano. Mas como esse plano ele é realizado? Esse plano ele é realizado por meio do ministério. Você sabe que Deus tem uma vontade. Deus tem uma vontade. E qual é a vontade de Deus? É trazer o seu reino aqui para a terra. Como é que ele faz isso? Cristo, ele começou a executar a obra de Deus. Ele veio, nos redimiu. Ele veio à terra, teve o viver humano, morreu na cruz, ressuscitou, se tornou o Espírito da vida, para salvar você e salvar a mim, para nos trazer de volta para Deus. Para quê? Para que você foi trazido de volta para Deus?